Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Wiz. E pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Naruto, vamos falar um pouquinho sobre os Kages mais zica de Naruto. Na verdade, os Hokages mais zica de Naruto, quais foram os melhores e os piores Hokages de Naruto. Então a gente vai analisar um por um aqui nesse vídeo, de uma maneira rápida e sem enrolação. A gente sabe que aqui não tem enrolação, a gente vai direto ao ponto. Então pessoal, dá um likezinho pra mim aqui, se inscreve no canal, comenta aí embaixo a opinião de vocês, porque esse quadro aqui é feito de opiniões. Vamos opinar, vamos conversar, e é assim que funciona essa brincadeira toda aqui no YouTube. Então vamos sem enrolação para os Kages mais zica, e os também que não são zica. Bom pessoal, então para analisar os Hokages aqui a gente vai pegar um por um e vamos falar os pontos ruins e os pontos bons do cara, começando pelos pontos bons, beleza? E nesse caso a gente começa com o primeiro Hokage, Hashirama Senju. Sim, a coisa mais ruim que teve no mandato do Hashirama Senju foi o ataque de Madara, entre aspas, a Konoha, que foi barrado por Hashirama no Vale do Fim. Konoha não sofreu nada, então ele conseguiu impedir que Konoha sofresse alguma coisa por causa de Madara, porém teve a deserção de Madara e o ataque dele, então eles perderam um aliado muito importante para Konoha e também ele virou inimigo de Konoha. E esse a princípio foi o único ponto ruim dentro do mandato do nosso querido Hashirama Senju. Já nosso segundo Hokage, Tobirama, teve como pontos ruins dentro do seu mandato uma morte prematura e também uma guerra. A primeira guerra aconteceu no mandato do nosso querido segundo Hokage, Tobirama Senju. Então, por haver uma guerra dentro do seu mandato e ele morrer durante essa guerra, deixar a vila na mão durante esse tempo aí, obviamente ele acabou por prejudicar a sua vila, porque o melhor seria não haver uma guerra e também ele continuar como Hokage para que ele continuasse estruturando a vila. Então esses pontos foram os pontos mais ruins dentro do mandato do nosso querido Tobirama Senju. Então indo agora para o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, a gente tem que analisar 3 pontos ruins dentro do mandato deles, cruciais. Primeiro, a aniquilação do clã Uchiha. Sim, o clã Uchiha foi aniquilado dentro do mandato do nosso querido terceiro Hokage. E apesar dele ter feito de tudo para tentar convencer o clã, ao contrário disso, ele se deixou influenciar muitas vezes e acabou tendo que fazer o pior, acabou tendo que aniquilar vidas que ele deveria proteger, que estavam dentro do seu mandato, dentro da sua vila, que um Hokage faz de tudo para proteger as vidas dessas pessoas, e ele acabou não conseguindo fazer isso, então foi uma mancha muito grande dentro do seu mandato. Outra coisa também foi a segunda e a terceira guerra, que aconteceram dentro do mandato do nosso querido terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Então foram 3 pontos cruciais, muito importantes para a história da vila, para a história do anime no geral, que acabou dando fim a inúmeras vidas. E aí, para o nosso quarto Hokage, Minato Namikaze, a gente tem aqui 2 problemas. Primeiro, ele teve uma morte prematura e durante seu mandato teve um ataque na vila que destruiu boa parte da vila, matando muitas pessoas. Então esses 2 pontos aí, obviamente, fizeram muito mal para a vila e atrapalharam o seu mandato, porque ele morreu prematuramente, o que é sempre ruim, porque o Hiruzen já tinha passado o cargo para ele, porque ele não estava mais no auge de seus poderes, passando para Minato, dominar a vila agora, mandar e cuidar da vila. Só que ele morreu prematuramente, o que atrapalhou todo o processo da vila, onde Hiruzen teve que voltar a ser Hokage de novo, mesmo estando muito velho. E também o ataque da Kurama acabou por matar muitas pessoas e, obviamente, isso fez mal para a vila. E esses são os pontos ruins dentro do mandato do quarto Hokage, que durou muito pouco tempo. Então agora vamos para a quinta Hokage, Tsunade Senju. No caso dela a gente tem 3 pontos. A deserção de Sasuke, que não é um ponto crucial para a vila e tudo mais, mas Sasuke no futuro iria fazer mal para a vila, então ela acabou criando um inimigo ali desnecessariamente. Não ela em si, mas é ela que estava na frente, então aconteceu isso no mandato dela, onde o último Uchiha saiu da vila, ela não conseguiu segurar o cara que Hiruzen prometeu que ia cuidar e tudo mais, aquela coisa toda. Então isso foi um ponto ruim. E também teve o ataque de Pain, que destruiu tecnicamente toda a vila, fazendo inúmeras pessoas sofrerem com isso. E a quarta Guerra Ninja, que foi diferente das outras, que foi um mundo versus um inimigo em comum. Então são esses 3 pontos ruins dentro do mandato de Tsunade. E se a gente for analisar eles de fato, o mais grave para a vila foi o ataque de Pain, que destruiu tecnicamente toda a vila. Então agora pro sexto Hokage, Kakashi, a gente tem alguns problemas aí. Primeiro, Kakashi teve a lua destruída tecnicamente pela metade ali, pelo meio da lua, o que é muito ruim, e partiu de dentro da vila dele os problemas. Onde dentro desse problema já se liga outro, que é o sequestro da Hanabi Hyuga, uma membro de um clã muito importante para a vila e uma ninja muito importante para a vila também. E quem sequestrou ela foi o Toneri. Teve a luta do Toneri, tiveram que ir para a lua para lutar com o cara. E também em outro período da história do Kakashi, como Hokage, teve sequestros de ninjas e ataques
ataques em massa na vila. Ele conseguiu resolver tudo isso, mas teve esses problemas como seus problemas principais dentro de seu mandato até o momento. Indo agora para o 7º Hokage, nosso querido Narutinho, a gente teve alguns problemas aí, mas nem uns tão graves. O problema que mais fez mal à vila até o momento, lembrando pessoal, eu não vou contar coisas que estão acontecendo no mangá, porque isso seria spoiler e eu não quero dar spoiler aqui desnecessário. Então no caso do Naruto, o problema maior que teve dentro da vila no mandato dele foi o ataque de Kinshiki e Momoshiki. Sim, eles atacaram a vila, fizeram uma destruiçãozinha ali, mas nada demais, nada muito grave. Ele acabou sendo sequestrado, o que também é muito ruim, a vila perder um Hokage num momento crucial desse, porém depois eles conseguiram resolver o problema e até o momento é isso. Não posso contar mais, mas lembrando que tudo que aconteceu depois foram ataques e lutas e nada muito grave até o momento, beleza? Vai ter mais coisas, porém é só isso que a gente precisa saber. A vila ainda não foi destruída e tá tudo certo dentro do mandato do Naruto até o momento que estou gravando esse vídeo, sem spoiler. Bom, então saindo dos pontos ruins, vamos aos pontos bons de cada Hokage. Começando obviamente por Hashirama, que ele criou a vila e também foi o responsável por acabar com a Era dos Estados Combatentes. Ele foi um dos principais responsáveis disso, por criar a vila, e a partir da primeira vila, que foi Konoha, todas as outras vilas foram sendo criadas, onde os Shinobis foram se reunindo e acabando com as guerras mais fortes, que era a guerra o tempo todo. A Era dos Estados Combatentes, um lutava contra o outro, não tinha perdão, e os ninjas se viam mais ou menos até seus 30 e poucos anos ali, e já morriam rapidamente, porque era muita luta, clãs lutando contra clãs, com as vilas sendo criadas, que foi a ideia de Hashirama e Madara. Isso acabou porque muitos clãs se juntaram e viraram amigos, todos em prol de um crescimento de uma vila, e agora só as vilas que meio que disputavam entre elas, mas não mais inúmeros clãs, o que diminuiu muito a mortalidade das pessoas e também fez com que houvesse paz no mundo. A primeira era de paz começou com Hashirama. Já no caso do segundo Hokage, Tobirama Senju, a gente tem a estruturação da vila, onde ele criou a polícia militar e tudo mais. Então ele foi dando estruturas à vila, criando sistemas dentro dela, que era uma vila inicial, agora passando a ser uma vila mais séria, com estruturas, e dando aos Uchihas a polícia militar. Claro que muitos Uchihas acreditaram que isso foi uma forma de manter eles perto, de manter eles sendo analisados e tudo mais, mas não importa, foi criado um sistema de proteção à vila, um sistema que evitaria crimes dentro da vila, com os Uchihas cuidando dela como polícia militar. Então ele estruturou bem a vila e dentro do seu mandato isso é um ponto muito bom e muito importante. Já o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, por ficar tanto tempo na vila, ele deu seguimento aos trabalhos de Tobirama Senju, com a estruturação. Ele deu mais estruturação à vila, transformou a vila numa potência dentro do mandato dele e tentou passar o amor pela vila acima de tudo. O terceiro Hokage era um Hokage muito amoroso, amava muito, e foi um dos erros dele, o muito amor, excesso de amor, o que deixou com que algumas coisas acontecessem que não precisavam ter acontecido. Então no caso dele, ele estruturou a vila de fato. Ele pegou uma vila inicial que estava recém se formando ali, tinha alguns anos, mas não tinha uma base estrutural, e estruturou a vila, transformando ela numa potência mundial. Já no caso do quarto Hokage, Minato, na minha casa, a gente não tem muito o que dizer, porque ele ficou pouco tempo como Hokage, mas a princípio ele seria um Hokage muito bom para a vila, pois a reputação dele, a fama era muito grande, e com certeza outras vilas iriam querer se juntar a Konoha para ter ao lado delas Minato, na minha casa, um cara muito poderoso, muito inteligente e muito famoso dentro do mundo Shinobi. Já no caso da quinta Hokage, Tsunade, a gente tem um ponto assim: ela salvou inúmeros ninjas na vila, ninjas muito importantes, como Lee, Choji, a Sakura, o Kakashi, o Naruto e até mesmo o próprio Shikamaru. Todos ela salvou a vida de alguma forma, foi muito crucial para a evolução desses ninjas, ninjas muito importantes para a vila, tanto num futuro muito próximo, que depois de adulto eles tornariam ninjas excepcionais e muito importantes que salvariam a vila inúmeras vezes, onde dentro dos ninjas que ela salvou tem dois Hokages, né, o Kakashi e o Naruto. Ela também não participou de guerras contra outras vilas e iniciou a Era de Paz. Foi a partir dela que a Era de Paz começou, os orgulhos das vilas foram todos quebrados. E quem deu o pontapé inicial para isso foi Tsunade, que não se importava em fazer reuniões, em abrir mão de algumas coisas para que a vila se beneficiasse. Então ela é uma Hokage muito boa e foi a primeira Hokage que não teve guerras de fato dentro do seu mandato contra outras vilas. Ela teve a Quarta Guerra Ninja, mas essa guerra foi contra um único ser. Foi todas as vilas contra um. Então foi uma coisa surreal que nunca tinha acontecido. Todo mundo se reunir para lutar contra um cara só, e Tsunade foi muito responsável por isso. Indo agora para o sexto Hokage, nosso querido Kakashinho, a gente tem dois pontos importantes dentro do mandato dele, onde ele fortaleceu os laços com as outras vilas, tornando a amizade das vilas principais ainda maior, e também começou o processo de modernização de Konoha. Pois de fato, irmãos, a partir do mandato de Kakashi, que a vila começou a ficar modernizada e tudo mais, com trem, aquela coisa toda. Então foram esses dois pontos cruciais dentro do mandato de Kakashi
fizeram muito bem pra vila no contexto geral. Já no caso do nosso sétimo Hokage Narutinho, ele fez com que a vila fosse estimulada financeiramente, tecnologicamente e também fez a vila crescer muito. A vila se tornou uma mega potência mundial. A vila tá muito grande agora, com ligações com outras vilas, com trem e tudo mais. Então Naruto foi responsável por manter o trabalho de Kakashi, e esse tinha mantido o trabalho da Tsunade, mas um foi pegando o trabalho do outro e melhorando, que é o certo, né? Sobre os presidentes e tudo mais, eles deveriam fazer isso, um melhorar o trabalho do outro, pegando as coisas boas que o outro fez, evoluindo. Naruto fez muito bem isso, e hoje em dia a Konoha é uma potência mundial de fato, muito forte, muito tecnológica. Isso é responsabilidade também do Naruto, que não para. Pode ver que cresceu tanto Konoha que ele tá sempre preso dentro da papelada demais. É muito papelada, muita coisa para fazer, porque a vila se tornou uma mega potência mundial, vila muito grande, muito maior do que foi nos anos passados. Então, analisando tudo isso aqui, a conclusão que eu tiro de tudo isso é que os piores Hokages da história de Konoha são Minato, por não ter governado de fato a vila, ele ficou muito pouco tempo, pelo fato dele ter morrido muito novo, mas ele deu sua vida por Konoha, então obviamente ele tem seu mérito. E outro Hokage que também deixou a desejar foi Hiruzen, porque deu azar de ter muitas coisas acontecendo nos seus mandatos. O seu mandato foi muito grande e por isso obviamente tem muitos erros. E o erro maior dele foi ter muito amor e confiar demais nas pessoas. Ele deveria ser um pouco mais firme e de certa forma Danzo estava certo em alguns pontos de mais firmeza. O Hokage precisava ser mais bruto, mais duro com as pessoas. Ele acabou sendo muito bonzinho, porque acabou até que o próprio Danzo acabou passando por cima dele, fazendo algumas coisas, e outros ninjas também fizeram coisas erradas dentro do mandato do nosso querido Hiruzen. Mas a gente não pode esquecer que tanto o Hiruzen quanto o Minato deram as suas vidas para a vila, para defender as pessoas da vila com todo o seu amor e com todo o seu carinho pela vila, pelas pessoas, como Hokage que eles são, se entregaram de fato, mesmo ele tendo esses erros aí, no caso Hiruzen, que é o Hokage considerado o pior Hokage e tudo mais, por ter acontecido tantas coisas ruins dentro do seu mandato, porém ele se entregou pela vila, ele perdeu sua vida pela vila e entregou sua vida de fato desde jovem, lá dos seus 18 anos até os seus 70 e poucos anos, comandando a vila, fazendo com que a vila se reestruturasse e se transformasse em uma potência mundial. E muitos desvalorizam ele por esses erros que aconteceram, 2 guerras e um massacre, porém um mandato de muitos anos, de mais de 50 anos, coisas ruins iriam acontecer, e ele fez da maior maneira que ele poderia. Mas de fato ele foi um dos piores Hokages, infelizmente. E o melhor Hokage, na minha opinião, foi Tsunade. A Tsunade foi responsável por começar uma era de paz, ela não se envolveu em guerras com outras vilas e salvou a vida de inúmeros ninjas, inúmeros. Os principais ela salvou, teve muitos outros que não foram mostrados, e foi responsabilidade dela ter salvado, reestruturou ainda mais o sistema médico que foi ela que tinha criado há uns anos atrás. Então Konoha se tornou uma potência ainda maior por causa de Tsunade. Então, na minha opinião, a melhor Hokage foi Tsunade por tudo que ela fez dentro de seu mandato. Ela merece, na minha opinião, o selo de melhor Hokage aqui no vídeo. Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Gostou mesmo? Deixa o like, deixa a tua opinião aqui no comentário. Qual foi o Hokage, na sua opinião, melhor, com análise em tudo que eu falei aqui, pessoal. Uma análise bem bruta aqui, pra gente não ter um vídeo muito grande, beleza? Então deixa nos comentários aqui a sua opinião, pra mim saber e a gente discutir com muita educação, beleza? Fique com Deus, uma boa semana. E pessoal, curso de desenho, aqui na descrição, o primeiro link, curso de desenho, aprende a desenhar, aprende a ter um hobby, aprende a se divertir. E com isso, tu tá ajudando o canal ainda, porque eu ganho uma comissão toda vez que tu compra desse link. Hotmart, bonitinho, confiável, tu vai aprender a desenhar. Se tu tá sem nada pra fazer aí, nesses momentos aí de quarentena, de não ter o que fazer em casa, aprende a desenhar, que talvez até uma profissão tu pode ter no futuro muito próximo, beleza? Fique com Deus, uma boa semana aí, até amanhã, fui!